Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. Muito bom mesmo saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora vai interagir, vai participar efetivamente aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999070097, mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto aqui. Com tanta violência doméstica, a cada instante surgindo novas informações, notícias terríveis, o Debate Família faz essa pergunta: quais os critérios para a escolha de alguém para casar? Você sabe? Como é que se escolhe alguém então hoje? Como é que faz isso? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Destaque também do nosso debate, que tem o prazer de receber, para a gente discutir aqui este assunto, a dama da mesa. A nossa querida doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Humberto Rodrigues, da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. O pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande. E o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Nós vamos estar orando agora. O pastor Sérgio vai estar orando, abrindo o nosso debate. Eterno Deus, em Tua presença santa e bendita, nos encontramos reunidos nesta manhã. Pai querido, nós queremos Te louvar pelo grande privilégio que o Senhor nos concede em mais uma vez estarmos nesta grande rede para tratarmos de assuntos tão importantes. Pai Celestial, eu sei que a Rede Melodia tem sido um canal de bênçãos na vida de milhares de pessoas e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Eu quero pedir ao Senhor que venha nos usar mais uma vez para a glória do nome bendito do Senhor. Eterno Deus, o pastor Eliel do Carmo, que o Senhor permaneça usando, orientando, inspirando na condução deste debate. Eterno Deus, que a bênção do Senhor permaneça na família Melodia, Senhor, e que os nossos ouvintes sejam abençoados sempre ao ouvir os debates. Pai Celestial, porque o Senhor tem levantado a Rede Melodia há 32 anos, Senhor, para ser um instrumento neste mundo e muitas almas têm sido alcançadas. E nós glorificamos o Teu nome por tudo quanto o Senhor tens feito e tudo quanto o Senhor ainda há de fazer. Receba a nossa oração, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje nós vamos falar sobre passar por ela mais uma vez. Violência doméstica. Com tanta coisa acontecendo perto de nós, com tantos crimes, com tanta crueldade. E o mais interessante é que em todas as pesquisas, os crimes foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Esse é um dado que em todas as pesquisas fica no topo. E aí o debate faz essa pergunta para você: quais os critérios para escolher alguém para casar? Hoje nós vamos falar para uma classe de jovens, de pessoas que ainda não se casaram e que, por conta de tudo isso que tem ouvido e acompanhado, pensa 2, 3, 4, 5 vezes. Porque mudou o panorama. Antigamente não queria viver mais, se separava tão somente, mas hoje não fica comigo, não fica com ninguém. Ou seja, como é que é isso? Vamos para o debate? Doutora Sueli Barreto, que bom tê-la aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, um prazer enorme, Eliel, a mesa, amigos.
Um grande bom dia, um beijo a todos. E aí, doutora? Então, Eliel, você sabe que esse é um dos maiores problemas, né? E eu diria que o primeiro passo, o primeiro critério para você saber escolher é orar. Saber se é da vontade de Deus. E enxergar quando não for. Porque às vezes você diz, Senhor, eu quero, mas eu quero aquele. E Deus pode estar te mostrando o outro. Eu quero malhado, fortão. Deus está te mostrando o magrinho. Entendeu? Porque o temperamento dele vai melhor com o teu. Mas muitas vezes Deus coloca você na vida de alguém para que você seja o equilíbrio daquela relação, daquela pessoa. Então a gente tem que estar sempre para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Bom, agora, em segundo lugar, o critério é a educação que essa pessoa recebeu em casa e a relação materna e paterna. Então, o que eu faço? Vou conhecer a família dele, conhecer a maneira como ele trata a mãe, como ele é tratado pelo pai. Como é que é essa relação? É uma relação saudável, né? Porque aí você vai estar vendo aquilo e você diz assim, não é isso que eu quero para minha vida. Ou então Deus diz assim, não, eu quero que você esteja aí nessa família para poder você criar um equilíbrio. Depende do que você entenda como a vontade de Deus para a sua vida. Depois a psicologia começou a estudar esses casos de violência e descobriu algumas características nesses homens violentos. Primeiro seria uma inflexibilidade cognitiva. Calma, eu vou traduzir, meus amiguinhos que estão escutando. É aquela pessoa que acha que só o que ele pensa está certo. Não muda nunca. Ele é assim, ele vai morrer assim, é a síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Né? Então essa inflexibilidade, esse não mudar de opinião, cria às vezes muito conflito dentro de casa, porque a mulher não pode discordar dele, os filhos não podem discordar dele, porque ele se torna violento. Em segundo lugar, seria uma pessoa com um pensamento distorcido. Então ele vê a mulher conversando com o irmão na rua, já está namorando. Ela fala que vai sair para casa da mãe, ela vai se encontrar com o amante. Ele está sempre pensando coisas ruins sobre aquelas pessoas que convivem com ele. Também é uma patologia que leva à violência. Ele não assume os próprios atos. Ele nunca é culpado de nada. Ele ou ela, porque às vezes isso é característica da mulher também. Não, eu fiz isso porque você me provocou. Eu te bati porque você me desafiou. Então, ele nunca é responsável pelos próprios atos. Isso lembra a gente aquele fato do paraíso, né? Ah, mulher que tu me deste. Nunca eu sou culpado de nada. Quem foi? Foi o diabo. E às vezes, quando não tem ninguém para culpar, culpa o diabo mesmo, né? É bem assim. Também aquele sentimento de posse. Fulano é minha esposa, é minha namorada, é minha noiva. E aí, qualquer situação fora disso, ele parte com uma agressividade, às vezes até maior, matando aquela pessoa. O sentimento de posse é o pior deles. As bebidas e as drogas, que também levam a pessoa a serem violentos. E a frustração. Quer dizer, o cara fica desempregado, ele fica frustrado porque está sem dinheiro, e aí ele vai descontar em quem? Na mulher, nos filhos, né? Porque ele não sabe lidar com a frustração. Eu lembro de um caso de um amigo nosso que ele era italiano e ele gritava muito com a mulher, né? E um dia, quando ele estava gritando com ela, ela falou, por que você está gritando comigo? Ele falou para ela, Cócola, ele chamava ela de Cócola, Cócola, só tenho você para gritar, não tem mais ninguém. O único que tinha ali na hora. Mas também era um tipo de agressividade também, porque não é só o tapa, né? O tom de voz, o xingamento, colocar a pessoa para baixo, essa é uma agressão psicológica que também os juízes estão aceitando como prova de violência. Muito bem. Pastor Humberto Rodrigues, meu mano querido, muito bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu mano. Privilégio estar aqui ao seu lado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade que você me dá de mais uma vez estar aqui participando do debate.
Bom dia aos debatedores, que Deus nos use aqui mais uma vez essa manhã. E um bom dia especial à nossa família Melodia, ligada conosco aqui. Um beijo no coração de todos os nossos ouvintes. Para a gente conversar um pouco sobre um tema que eu penso ser bem complexo, sabe, pastor? Bem complicado. Na verdade, a gente tem dois temas complexos aí no debate. Um pano de fundo, que é a questão da violência doméstica, e como a gente escolhe a partir, olhando para essa realidade, como você bem colocou na abertura, olhando para essa realidade hoje de violência doméstica cada vez mais crescente. Todo dia você abre nos sites de notícias, nos jornais, todo dia tem uma história, pastor, de uma mulher que morreu, assassinada, feminicídio. Essa história parece que virou uma epidemia, essa é a sensação que eu tenho. E a gente precisa pensar um pouco, e aí você nos propõe que a gente pense olhando preventivamente, na hora da escolha. E você na abertura, é difícil eu discordar de você, mas na sua abertura você disse assim, aí eles pensam 4 ou 5 vezes antes de casar. Eu tenho a sensação que tem alguns que não pensam 4 ou 5 vezes antes de casar, sabe, pastor? E acho que isso é um problema. E queria pensar um pouco sobre isso. Porque eu acho que quando pensa 4 ou 5 vezes, está num bom caminho. Mas a sensação que tenho é que uma parte dessa galera não pensa, não faz isso. E aí tem algumas coisas que eu acho que atrapalham muito. Eu tenho certeza que cada um vai dar uma contribuição no andamento aqui do debate, a nossa participação dos ouvintes, mas eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que hoje são usados, sabe, que acabam sendo empecilhos numa boa escolha quando a gente vai falar de questão de casamento, questão conjugal. A primeira delas, pastor, eu penso que nessa hora da escolha, para muita gente, faz a escolha tendo a prevalência das emoções ao invés da razão. Então a pessoa leva em consideração as emoções, o sentimento, o amor, essa coisa de paixão. E esses sentimentos, pastor, eles nos cegam. Eles nos cegam. A paixão cega. A paixão faz com que a parte do nosso cérebro que usa a razão para fazer escolhas, ela fica amortecida, e a prevalência daquilo que é emoção. E aí não enxerga. Tá na cara. A doutora falou ali dos sinais de um homem que será violento lá na frente. Está na cara, está diante dos olhos, mas a pessoa prefere não enxergar, ou não enxerga porque está tomada por essa paixão, por essa fase do encantamento, que é normal na vida, mas o encantamento é ilusão. O bom é quando a gente passa pela fase que a gente chama do desencantamento. Para casar, pastor, todo mundo precisava passar por essa fase, precisa passar por essa fase, que é essa fase do desencantamento, é quando a gente lida com a realidade. Então, primeiro é isso, é a prevalência das emoções. A segunda é uma coisa que eu chamo de uma fé infantil. Quando enxerga, até por questão, às vezes, da religião, e aí eu acho que isso atrapalha a questão da religião, a questão da nossa religiosidade, é uma fé infantil no seguinte sentido: não, Deus vai mudar, Deus muda, Deus vai fazer com que lá na frente ele seja melhor. E olha, pastor, vou lhe dizer uma coisa, depois que casa, se mudar é para pior. Se mudar é para pior. Vou lhe falar uma coisa, dificilmente, depois que casa, você descobre alguma qualidade que você já não conhecia. É difícil, pode ser, mas é difícil descobrir uma qualidade que você não conhecia. Mas eu afirmo categoricamente que você vai descobrir um monte de defeitos que você não sabia. Então, defeito você descobre depois que casa. Qualidade é difícil. Porque como é que a gente vive na vida? A gente vive na vida, nós, seres humanos normais, a gente vive na vida tentando apresentar para todo mundo ao nosso redor as nossas qualidades e esconder os nossos defeitos. É assim que a gente faz, é assim que a gente vive. Ninguém chega lá, queria te namorar e tô trazendo aqui uma relação de todos os meus defeitos. E tem mais até, pastor. A gente nem enxerga direito isso. Semana que vem eu vou completar 22 anos de vida conjugal, para a próxima sexta-feira. E eu me lembro de uma fase da nossa vida, para ser bem breve aqui, um momento rápido aqui, contando uma história pessoal, que a Patrícia, a gente viveu um momento no início do casamento ali difícil, e a gente foi, nos ajustes, a gente foi fazer, eu falei para ela assim, faz uma relação das coisas que você vê em mim, que você vê como defeito. Mas quando ela fez, eu falei assim, tá louca.
Por que? Falou as minhas qualidades? Falou minha Só- Como? Como você tá maluco? Isso aqui são as minhas qualidades, isso aqui eu tenho de bom. E ela achou que era o defeito. A gente não enxerga os nossos defeitos. A gente não consegue. Então, assim, depois que casa, a gente descobre são os defeitos e não as qualidades. E para terminar não, porque ainda tem outros aqui, mas eu já falei demais. Então, tem outros aqui embaixo, ao longo do debate a gente vai falando. Mas sabe uma coisa também, pastor? A pressa de casar. E aí é outra coisa que às vezes a religiosidade atrapalha. A pressa de casar. Pastor, tem gente que casa com 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Alguém pode casar com alguém que conheceu? Eu sei que não tem regra. Para essa coisa de felicidade no casamento, não tem regra não. Porque eu conheço casais que casaram muito rápido e são muito felizes. Outros que demoraram a casar e separaram. Então eu sei que não tem muita regra. Mas, basicamente, como regra, como existem exceções, mas via de regra, a gente precisa de um tempo para conhecer o outro. E conhecer o outro só com tempo, convivência. Então, assim... A gente tem muita coisa para bater papo aqui hoje, para falar dessa questão da escolha, que é extremamente complexa. Você hoje nos propõe um tema que, para mim, é extremamente complexo, porque tem uma série de coisas para serem tratadas e que Deus nos ilumine para falar aqui essa manhã. Muito bem. Pastor Anderson Maciel, meu mano, que bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Mais uma vez, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pastor Eliel, todos os debatedores, esse planeta de audiência, que coisa boa estar aqui. E queria falar para cada um dos ouvintes, e a gente já começou aqui, né, depois de 2 falas tão maravilhosas, só pontuar algumas coisas. Primeiro, a violência. A gente sempre parte da premissa que está sempre do lado do sexo masculino, mas o feminino, o soerguimento nesses últimos 5 anos é estarrecedor. Quantidade de mulheres que estão agredindo seus cônjuges. Queria destacar isso, que violência tanto é por parte do homem como da mulher. Segunda coisa a ser destacada é que a violência ela pode tanto ser física, né, como emocional. Já foi dito aqui, só para a gente fazer bem essa separação, que às vezes é aquela palavra pejorativa, aquela coisa sempre de depreciar, e tem gente que é quanto mais na convivência conjugal em fazer isso. Sempre depreciar o outro, levar o outro a acreditar que ele é o pior dos piores, o último biscoito do pacote. E quando a gente olha para esse cenário, eu fico pensando assim nesse encantamento que as pessoas têm e na falta de critérios. E eu tentei elencar aqui o que seria essa falta de critérios e o porquê que as pessoas hoje não estão enxergando os seus relacionamentos, o que Deus está mostrando. Porque lá na frente, quando a gente começa a questionar os problemas, esses casais dizem assim, mas será que Deus não pode transformar esse homem, essa mulher? O problema não está na capacidade divina. O problema está em ele querer ou não mudar se ele já deu sinais de quem ele é. Então, por favor, você ouvinte que hoje está no relacionamento, que Deus tem falado com você, mostrado por A mais B, que você está num relacionamento que desagrada ao Senhor, que não é plano do Senhor isso para a sua vida, não coloque isso na conta de Deus. Muito ao contrário, o Senhor já tem te mostrado. E você é até mais contundente um pouco, pastor Liel. Tem gente que está falando assim, não, mas eu vou orar, desculpa, meu irmão. Quando os sinais estão diante de você, você não tem que orar não, você tem que agir. É tomar uma decisão. Pronto, não basta nisso. Agora, quais seriam as faltas de critério? Por que as pessoas hoje não estão tendo esses critérios? Eu vejo hoje uma valorização extrema do físico em detrimento do caráter. É o culto ao corpo. As pessoas estão se deixando levar pelo físico e não conseguem enxergar o que está no interior, o caráter, a pessoa, o que é. Segundo, uma carência exacerbada. Que povo carente. Tem gente que você faz um carinho cafuné, já vem se chegando igual aquele gato de armazém, né? E que carência está o povo de Deus, essas pessoas hoje aí sobrevivendo nesse mundão. Terceiro, já foi falado aqui, o imediatismo. Né? Eu sou um camarada, olha a minha experiência. Eu fui noivo para casar, faltando 3 meses para me casar, eu desmanchei. Porque eu vi Deus falando por A mais B, e quando chegou aquela fase de tomar a decisão, eu falei, vou tomar antes que seja tarde demais. Fiquei 3 anos quase sem namorar ninguém, até esperar Deus cumprir as promessas dele na minha vida. Estou casado há quase 24 anos para a glória do Senhor.
Eu sou a prova viva de que esperar com paciência no Senhor. Agora o povo não quer mais ouvir isso. Começa no Salmo 40, depois vai para João, né? O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aí não dá certo mesmo. O imediatismo. Outra coisa importante que as pessoas não estão mais considerando: dependência de Deus. Estão passando à frente de Deus, atropelando Deus. Deus tem os melhores caminhos, Deus tem as melhores propostas. Vamos esperar, depender pacientemente de Deus. E por último, nesse primeiro bloco, eu queria elencar um item dessa falta de critérios que eu acho que hoje é o grande modismo, que são os relacionamentos superficiais. O que tem de gente que conhece o outro pela internet, e vai aqui agora um caso que chocou o Rio de Janeiro, que recentemente uma senhora deu entrada no Hospital Lourenço Jorge aqui na Barra, porque vinha conhecendo um rapaz há 6 meses pela internet. E no primeiro encontro, olha o que essa mulher fez. Levou esse homem para dentro da casa dela. Essa mulher não morreu por um milagre. Aliás, minha esposa que a atendeu dentro do hospital. Minha esposa falou: olha, você tem que ver essa senhora, como é que está. Completamente desfigurada. Agora, o relacionamento superficial, as pessoas acham que esse negócio de Facebook, ter 1 milhão de amigos, que você conhece. Meu irmão, vou falar uma coisa pra você. Se na convivência tá difícil, que dirá pela internet? Não se iluda. Quem está do outro lado, você não consegue ter esse feeling, o feedback. Você olhando tete a tete, já é difícil. Que dirá do outro lado da internet? Não se iluda, não use isso como critério para você fazer escolha. E eu queria só terminar esse bloco dizendo o seguinte, né? Que o pastor Humberto falou aqui uma coisa bem interessante, né? A pessoa, quando da fase da conquista, ela só quer apresentar as virtudes. Agora, quando casa, na fase da conquista, é o encantamento. Agora, depois que casa, entra na teoria de Zagalo. Vai ter que me engolir. E aí é um grande problema. Me aceite do jeito que eu sou assim mesmo e não quer mudar, não quer fazer nada. Então, reflita bem sobre com quem você está se relacionando, sobre a perspectiva de passar uma viagem que é a vida toda, para toda a vida até que a morte os separe. Pastor Sérgio Brito, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu nobre amigo, pastor Eliel do Carmo. Um bom dia especial para Piabetá, os comerciantes. Eu passo lá naquela cidade lá, todo mundo ouvindo melodia. Certo. Tampa, abafa o som do meu carro. Parabéns para os nossos comerciantes de Piabetá, minha cidade. Pastor Eliel, esse tema, como sempre, fantástico. Eu estou aqui observando tudo que tem sido falado, uma delícia. E agora, quando o pastor aqui acabou de falar, eu me lembrei de um episódio que aconteceu aqui alguns debates atrás, já tem alguns anos, e alguém mandou uma mensagem para cá dizendo assim: eu me casei com um príncipe montado em um cavalo. Só que agora o príncipe foi embora e ficou o cavalo. O que eu faço? Pastor Eliel jogou isso para mim. Eu disse assim: minha querida, só tem um jeito. Pede o cavalo para buscar o príncipe de volta. É o único jeito. Vai lá, traz o príncipe de volta. É isso aí. No início do namoro é tudo muito romântico. O cara é um doce, a mulher nem se fala. Depois que casa, começa a mudar. Entendeu bem? Então, não existe uma regra nessa questão de conhecimento, porque às vezes a pessoa namora há pouco tempo e, conforme o senhor disse, dá certo. Outro namora 10 anos e quando casa começa a dar tudo errado. E aí, qual o critério para escolher uma pessoa para o casamento em meio a tanta violência doméstica? Conforme o pastor Humberto disse, isso é complexo. Por quê? Porque às vezes no período do namoro, eu não demonstro que sou uma pessoa violenta, eu demonstro que sou um docinho de coco. E aí, depois que casa, no início também, eu continuo demonstrando. Aí, quando a pessoa começa a mostrar os meus erros, tem uma coisa que nós homens não gostamos, é quando a mulher apresenta os nossos erros. Homem nenhum gosta disso. E aí, quando a mulher começa a mostrar os erros que o cara comete no relacionamento, ele começa a revelar a verdadeira personalidade dele, que na verdade ficou ali oculto por muito tempo. No período do namoro, pastor Eliel, ninguém revela o que é totalmente, porque nós temos aquelas particularidades que a gente só revela no relacionamento familiar, entre pai, mãe, irmãos. Depois que casa, a gente acostuma com isso. Então isso é muito sério. Agora, a doutora Sueli falou aqui que o caminho é orar. No caso das pessoas evangélicas, elas precisam primeiro orar
para ver se é vontade de Deus e depois observar o comportamento dessa pessoa na igreja. Como que ela se relaciona com a família, como que ela se relaciona com as pessoas, se ela realmente é compromissada com Deus ou não. Tudo isso é importante ver, para depois chegar à conclusão e pedir a direção de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Eu vinha falando com o evangelista que veio comigo hoje, que quando eu quis me casar, eu pedi a Deus que mostrasse alguém. E Deus me mostrou Fabiana, pedi a Deus que mostrasse a ela, Deus mostrou a ela também. Quando nós nos encontramos, já éramos amigos da adolescência, ela estava apavorada que Deus mostrou ela casando comigo, quem ela não queria. E vão fazer 37 anos. Só que hoje as pessoas evangélicas não fazem mais isso, não. Até porque existe hoje no meio evangélico um negócio que eu dou muitas palestras sobre isso, o ficar. Crente não fica, crente namora. Que negócio de ficar? Ficar é coisa da atual sociedade. E o senhor começou o debate falando sobre o sentimento de posse. Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Ah, fulano de tal matou a esposa por amor. Que amor é esse? Isso não é amor, não, porque a Bíblia diz que o amor não busca os seus interesses. Eu conheço casos de pessoas que procurou atendimento e queria romper o relacionamento, e em todo relacionamento que vai acabar, uma das pessoas quer manter o relacionamento, a outra não quer. E aí aquela pessoa que ama muito não quer abrir mão de jeito nenhum, mas está vendo que o outro não está feliz, está tendo problema. E eu já vi casos de mulheres falar assim, olha, eu abro mão de você porque eu te amo. Como eu te amo, eu abro mão de você porque eu quero o seu bem. Isso é amor. Agora, o cara que quer ficar ali dominando toda a vida ao ponto de matar, não é feliz comigo, não será com ninguém, isso é sentimento de posse. Que amor é esse? Amor que faz mal? Amor que prejudica? Não existe isso. Agora, nós falamos aqui para pessoas não evangélicas também. Ah, pastor, eu não sou evangélico, não tenho essa comunhão com Deus. O que eu faço? Tem alguns pontos importantes que tem que ser observado. Por exemplo, o rapaz que ele não se dá bem com a mãe, maltrata a mãe, grita com a mãe, esse rapaz dificilmente será um bom marido. Dificilmente. E aquele rapaz que tem revolta da mãe, pastor Eliel, quando ele casa, a tendência dele é fazer uma transferência. Toda a revolta que ele tem com a mãe, a doutora Sueli sabe disso, joga para a esposa. E aí, de repente, ele queria dar uma surra na mãe, mas o filho não pode bater na mãe, então ele dá uma surra na mulher. E inconscientemente ele está dando uma surra na mãe. E as pobres das mulheres sofrem com isso. Como também o contrário também é verdadeiro. A menina que não teve um bom relacionamento com o pai, tem revolta do pai, ódio do pai, todo ódio ela transfere para o marido. Gente, isso é muito comum. Aí às vezes vem uma atitude de violência. Então o critério é fazer observação. Agora, um pensamento meu, eu acho que é importante, pastor Eliel, a pessoa que conheceu alguém, começou a namorar, procure ver o passado dessa pessoa. Não custa nada também, vai à delegacia, vê se tem alguma coisa lá contra essa pessoa, de repente já tem alguma coisa registrada lá, porque quem é violento mesmo. Aí a pessoa não vai para um relacionamento cega. Hoje nós temos muitos meios para descobrir isso. Então nós temos que se proteger, porque a tendência da violência é piorar. Aí o pastor Anderson falou aqui sobre a questão da mulher violenta. Eu acho que sempre teve mulher violenta. Só que os homens antigamente tinham medo de falar, pegava mal para ele, né? Hoje não, hoje o cara, não, minha mulher me bateu, minha mulher foi violenta comigo, então hoje já tem coragem para fazer isso. Então nós temos que orientar os nossos ouvintes para mudar essa história. Muito bem, olha, você sabe que esse tempo todo de debate aqui, debate bom, passa rápido. Primeira parte já foi, a gente vai para o intervalo e volta já com toda a segunda parte. Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Pois é, de volta com a segunda parte já do nosso debate. Falando aqui quais os critérios para a escolha de alguém para casar. Você realmente sabe, discutindo aqui este assunto
com o pastor Humberto Rodrigues, pastor Anderson Maciel, pastor Sérgio Brito e também com a doutora Sueli Barreto e muita gente participando aqui. O Wilson Pinheiros, infelizmente, uma boa parte não olha para dentro, querem viver de status, preferem uma Ferrari sem motor do que um Fusca completo e acabam pagando um preço alto. Pastor Anderson falou aqui, parafraseando aqui, ele já tinha mandado aqui 11:02, você nem tinha falado ainda, o nosso ouvinte aqui, ó. Wilson, obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. Marli Araruama, sobre casamento, eu só tenho experiência ruim, estou solteira há tempos, esse lance de que tem que conhecer a família antes é besteira, porque eles escondem muito, até conseguir conquistar, depois tira a máscara. Olha aí, obrigado pela participação aqui com a gente também. Pra mim, Deus não arruma casamento pra ninguém, o único que arrumou não deu certo, diz aqui. Eu tenho 27 anos, sou cristão e no mundo que nós estamos vivendo, não pretendo me casar. Olha isso. 17 de São Paulo, tá aqui participando. Quando eu falei da questão dos pensamentos, pensa 1, 4, 5 é para não casar, viu? Tá aqui. Tô ligado aqui no debate, Deus continue abençoando. Obrigado, viu, Cristina, pela participação também aqui com a gente. Doutora Sueli, daqui a pouquinho eu quero voltar aqui ao melodia.com.br. Também tem essa questão hoje, e aí o pastor Humberto elencou aqui dessa questão para a audiência que nós estamos falando, dessa questão da pressa. E eu queria tocar nesse assunto, porque chega uma determinada idade, as próprias pessoas, e a própria igreja começa, e aí, vai namorar não? Né? Uma cobrança, aí a pessoa arruma namorado, e aí, vai noivar quando? Aí a pessoa, e aí, o casório sai quando? Né? Aí depois e o neném, vem quando? Depois que casa, vem quando? Né? E vem o irmãozinho. Isso também não é uma pressão e às vezes... Isso aí é uma forçação de barra. Não é? Eu acho que a pessoa tem que ter personalidade suficiente para não aceitar essas cobranças, né? E para isso, ela precisa ter uma educação satisfatória, uma autoestima elevada, né? Um comportamento tranquilo, de relação com ela mesma, né? Quando eu falo sobre a educação e a relação materna e paterna, eu acho que esse ponto é muito importante. Vocês falaram aqui de príncipe, né? Toda mulher quer um príncipe encantado. Para você ter um príncipe encantado, você tem que ter uma sogra rainha. Se a sogra não for rainha, o filho não vai ser príncipe. Por quê? Porque a mãe que é rainha, ela vai ensinar o filho a ser um príncipe. Ela vai ensinar o filho a ser gentil. Vai ensinar o filho a abrir a porta para a esposa ou para a namorada. Tem gente escutando isso. Mas hoje em dia isso não é assim. É assim. É assim, sim. Eu eduquei o meu. O meu é um príncipe. Eu não sei se eu sou rainha, mas que ele é um príncipe, Porque ele sabe cuidar com carinho da esposa dele. Sempre foi carinhoso com as pessoas mais velhas. Cede o lugar. Isso tudo é coisa que se aprende em casa. A irmãzinha que falou que não adianta ir na casa porque mascara tudo. Não, se você estiver lá dentro da casa, dormir com eles ali, você vai escutar o que acontece durante 24 horas. Né? Por quê? Porque se o pai é grosseiro, ele não vai aguentar a tua presença para deixar de ser grosseiro com a mulher. O filho aprende isso. Filhos que veem o pai batendo na mãe, ou mesmo puxando o tapete da mãe para ela não ter uma posição dentro de casa, ele vai fazer isso com a esposa. Então é importante você conhecer esse relacionamento. E sabe, pastor Sérgio, na igreja não vai adiantar muito, porque na igreja nós somos uma coisa, dentro de casa nós somos outra. É aquilo que o pastor Emanuel, né? Anderson. Por que eu falei Emanuel? Porque Deus está com ele. Isso. Amém. Deus conosco. Então, falou sobre a pessoa ser uma coisa na rua, ser outra dentro de casa. Isso é chamado de persona. Vem de personalidade, é máscara. É a máscara que a pessoa usa para se apresentar aos outros, mas quando chega a determinado tempo, ela tira aquela máscara e mostra realmente o que ela é. Nós só nos desnudamos diante de Deus. Diante de Deus não tem máscara, porque Ele conhece, como a Bíblia diz, o nosso interior. Agora, quanto a orar para Deus mandar a pessoa certa, eu creio nisso.
porque eu tinha 17 anos, estava orando, o Pedro com 20 também estava orando, e nós nos encontramos na Aliança Batista Mundial. Ninguém era nascido aqui, da Aliança Batista Mundial. E ali, quando nós nos encontramos, ele veio certo de que eu vou casar com você. Eu fiquei, meu Deus do céu, mas quem é esse homem? Eu não conheço ele, eu não conheço a família dele. Ficamos noivos e eu fui lá para o Sul para conhecer a família. E quando eu voltei, eu falei, ai, eu vou desmanchar esse noivado, porque todo mundo maltratava a mãe. Depois eu vi que a mãe era realmente muito chata, ela que puxava esse comportamento. E Deus nos deu... Eu fiz segunda-feira 58 anos de casada. Olha isso. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho certeza que foi Deus que nos uniu. Porque a única coisa que nós temos em comum é a fé. A fé em Jesus Cristo. Mais nada. O resto é tudo em comum, é tudo diferente. Então, não procura igualdade no outro. Porque é difícil você casar com uma pessoa igual. Sempre casamos com alguém que é diferente. E eu pude ver a persona do Pedro antes de casar. E eu queria terminar. Mas eu senti que Deus... Eu era nova, se eu tivesse 30 anos, eu podia dizer que é aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Mas com 18 anos, que foi a idade que eu casei, não tinha isso. Eu podia escolher, tinha 18 anos, era muito bonita, muito esperta, então não tinha essa. Mas eu tinha certeza absoluta que esse casamento foi da vontade de Deus. Ele nos deu filhos maravilhosos, né? Inclusive o pastor Pedrão, a Cristina, que faz aniversário hoje. Um beijo para Cris. É uma beleza. Mês de julho, lá em casa, a gente gasta um dinheirão, dando presente para todo mundo. Mas é aquilo. Ah, mas você, quando faz a palestra, você conta as coisas, que a gente dá risada. Mas, gente, porque eu levo com bom humor esse relacionamento. Se eu não tivesse esse jogo de cintura, eu não ficava casado um ano. É verdade. Ficava casado um ano. Então precisa ter jogo de cintura, precisa entender, precisa compreender que o outro só vai mudar se ele quiser. Se ele não quiser, ele não muda. Tudo que foi dito aqui você tem que guardar. Agora, se você não é crente, amiga, estou com pena de você. Porque, olha, não é fácil. Para gente que é crente, casa com crente, a coisa complica, imagina para quem não é crente, né? Então, pensa bem, procura uma igreja, assiste o culto, depois, se você tiver o desejo, aceita Cristo como seu Salvador, e aí você vai ter um caminhar dentro da palavra de Deus. Muito bom. O ouvinte diz aqui... fui casada há 34 anos, agora fui trocada por outra. Meu ex-marido nunca me bateu, mas sempre fui muito humilhada por ele. Outro ouvinte, de acordo com a psicologia, um critério importante da atualidade é ver as reações de pessoas para um suposto divórcio, como essas pessoas reagem diante dos nãos, diz aqui. Uma outra ouvinte aqui, pastor Humberto, é que sofro há 8 anos com um homem violento, já me separei, tenho 2 filhas dele, mas ele jurava por Deus que iria mudar. E como as meninas sentiam a falta dele, acabei voltando. Minha mãe não me aceita. Não me aceita mais por causa disso, diz aqui. Estou vivendo um inferno que não suporto mais. E nem sei como fazer e o que fazer. Não tem para onde ir. Me humilha com palavras. Se tiver que agredir até mesmo na frente das meninas, já inclusive senti vontade de matá-lo para acabar com esse tormento. Esse é um retrato de uma realidade agora aqui, né, de pessoas em tese da igreja, pastor Humberto. Sim, da igreja. E aí, pastor, aqui, eu acho que o tema de hoje ele é muito importante porque quando a gente trata da prevenção, quando a gente trata da época do namoro, do noivado, a gente está resolvendo vários problemas lá na frente do casamento. Porque hoje, por exemplo, essa irmã que vive numa situação como essa, de uma família, de estar ali envolvido com essa situação, é muito difícil, é muito simplista eu chegar aqui e falar assim, olha, separa, vai embora, arruma outro casamento, sem conhecer de fato os detalhes da história dela. O que eu entendo é que isso eu posso falar com ela com absoluta certeza, é que esse homem precisa, no mínimo, de ajuda, de tratamento, de cuidado. Ela fez muito bem em mandar a mensagem dela aqui para a Melodia, porque nos dá a oportunidade de dizer para ela que ela precisa buscar ajuda de perto, alguém
Se ela é de uma igreja, procura a liderança dela, procura o pastor dela. Se ela tem acesso lá a questões de atendimento de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra que possa ajudá-la, que possa orientá-la e que possa, quem sabe, ajudar o tratamento do marido, é importante que ela faça isso. E não tem como, pastor, eu deixar de citar aqui que eu não sei o nível de... O que eu estou dizendo aqui é de uma mensagem que você leu, que ela mandou de algumas linhas. E a gente tem a responsabilidade de saber que está lidando com vidas e com uma família. Mas eu não posso deixar, pelo menos a minha ótica, dizer para ela qual é o nível de violência desse marido. Ele está piorando? Ele começou com xingamento e agora está agredindo? Ele está piorando? Ela precisa buscar uma ajuda de fato de proteção. Porque isso pode se agravar. E geralmente nesses quadros essa questão vai se agravando. Ninguém comete um feminicídio, ninguém comete um assassinato de um dia para o outro. Ele começa xingando, esses casos são assim, ele começa xingando, depois passa para agressão, passa para essas humilhações, e quando a gente vai ver, chega nos casos drásticos de assassinato. Então ela precisa buscar ajuda, ela precisa buscar a delegacia de proteção lá da mulher, ela precisa buscar os meios para poder tratar dessa questão. Então, assim, por isso é que eu digo, ela precisa... Se ela está em uma igreja, procure ajuda pastoral, procure um aconselhamento, procure lá alguém que possa estar ali ajudando pessoalmente para entender de fato o caso dela, para escutá-la com paciência, para saber em que nível está essa agressividade desse marido, porque isso não dá para a gente lidar com responsabilidade, com brincadeira aqui. Então, peça ajuda, minha irmã, procure ajuda, resolva esse caso, não conviva com essa violência. Pastor, eu penso que violência não se convive dentro de casa, eu não posso aceitar isso. E outra coisa, eu sou adepto do seguinte, a gente ora, a gente pede ajuda, mas a gente procura as autoridades competentes. Denuncia esse caso. Se é agressão física, precisa denunciar isso, precisa procurar. E eu sou defensor da família, mas não dá para lidar com essas questões. Daqui a pouco chega numa situação em que se perde o controle e aí não dá para lidar assim. Então, responsavelmente, eu digo para ela, busque ajuda. Não tente resolver isso apenas orando. A oração é a maior arma que a gente tem, mas esse é um caso que precisa tratar. E aí, pastor, é que eu queria só acrescentar que eu penso que, assim, concordo com tudo que foi falado aqui em relação a Deus direcionar e guiar, mas eu não gosto da ideia de transferir responsabilidade para Deus na escolha de cônjuge. Não gosto disso, essa coisa de que Deus me disse que é Ele. Eu acho que muitas vezes a gente, não estou dizendo que é o caso dos pastores aqui, mas muitas vezes eu vejo que a pessoa quer dar uma... Ela já fez a escolha dela, ela já fez aquilo ali, ela quer aquilo, e aí ela quer dar um ar de responsabilidade naquilo, quer tirar a responsabilidade dela daquela escolha e quer se segurar em alguma coisa, que é uma âncora para justificar a escolha dela. E aí usa Deus. Deus mandou, Deus disse, Deus falou. E aí, pastor, quando a pessoa usa esse argumento, não, mas Deus disse que essa é a pessoa que eu tenho que casar. Acabaram todos os argumentos. Se Deus mandou, aí qualquer critério se perde. O cara é violento, o cara bate, o cara é irresponsável, o cara não paga conta, o cara bate na mulher, na mãe. Mas Deus mandou. Então eu não sou muito adepto dessa ideia. Não gosto dessa coisa de transferência de responsabilidade. Eu acho que Deus conduz, Deus guia, Deus inspira. Mas como no caso de Rebeca, quando acontece todo aquele momento ali, onde Deus vai lá e conduz o processo em Gênesis 24, mas lá no versículo 57, quando toma a decisão de voltar para ir para Isaac lá para apresentar lá a Rebeca, a família diz assim, 57, disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com esse homem lá para conhecer o Isaac? Ela disse, irei. Ou seja, a responsabilidade também foi dela. Ela quis. Porque é muito ruim quando chega lá na frente, num caso como esse, semelhante ao que a nossa irmã está vivendo, e ela diz assim, mas foi Deus que escolheu. Mas você não participou da decisão? Você não tomou a escolha? Você foi obrigada porque Deus mandou? Eu acho extremamente complicado e perigoso quando a gente transfere a responsabilidade da escolha de um cônjuge que, como disse o pastor Anderson, vai viver o resto da vida, porque casamento é para isso, chegar e colocar responsabilidade de Deus. Então eu sei mais do que Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa abrir os olhos, porque
muitas vezes isso atrapalha nessa questão racional que a gente tem que ter de que eu sou responsável também pela minha caminhada. Muito bem. Nessa esteira aqui, pastor Anderson, a gente tem que valorizar, e aí, pra gente já seguir aqui no debate, a questão do namoro. Para que serve? Eu acho que o namoro é o primeiro passo para essa vida até o final. Todas as decisões, tudo que acontece aqui no namoro, quer dizer, vai refletir para frente. Você tá jogando para frente. Então eu acho que essa parte muitas vezes também é queimada essa etapa, sobretudo hoje, não, pastor? Sem dúvidas, né? É a geração do imediatismo, da solução micro-ondas, que é apertar botão e ver num passe de mágica tudo acontecer, né? E aí, depois que quando começa a dar errado, quem errou? Eu não fui. Foi Deus que falou, não foi? Tá aí todo o processo de amadurecimento, que é a fase do namoro, onde os sinais de como a pessoa se comporta nos desentendimentos, como ela reage diante de um não, como é que a pessoa avalia, ela vê o relacionamento com os pais, se foi, e agora tem esse modismo também do segundo casamento, né? Foi divorciado, divorciou, que quem casa com divorciado, o preço é maior. E quem casa com divorciado com filho, o preço é maior ainda. É importante a gente destacar isso aqui. Se você está disposto a isso ou não. Porque a igreja está vivendo isso nos dias de hoje. E aí a pessoa vai entrando nesse processo com todos os sinais. Como é que essa pessoa se relaciona com os amigos? Às vezes há indícios até de dependência química. E quem está casando não consegue enxergar isso, gente. Todo mundo sabe que o camarada, a mulher lá, é dependente químico, menos quem está namorando. Eu acho um absurdo. Depois as pessoas querem dizer assim, mascararam tudo lá. Será que mascararam? Ou será que você que não enxergou? Sabe por quê? Olha, eu quero falar uma coisa para você. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, não atribua responsabilidade a terceiros. Essa fase de amadurecimento é exatamente para você tomar boas decisões e Deus te dá sabedoria para você fazer escolhas excelentes. Todo precipitado vai se encaminhar para a carência. Provérbio 21:5. Não há como você dizer, porque eu me enganei, eu vi isso aqui. Quem é enganado é o ímpio, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas você que tem o temor a Deus, não é possível você estar enganado num processo como esse. A não ser que você seja um ímpio. Aí a gente até entende. Foi enganado, passou por uma situação de vício. Agora, com comprometimento com Deus da palavra, na fase de namoro, estão todos os sinais daquilo que Deus está te mostrando. É só você estar atento que seguramente você vai fazer uma excelente escolha para viajar a vida inteira. Você já pensou que é viajar a vida inteira com alguém chato? Com alguém que só vai te pisar? Com alguém que só vai te depreciar? Gente, isso é insuportável. Então agora, esse momento é o momento da escolha, das decisões. Peça ao Senhor que a sabedoria virá do trono da graça. Muito bem. Pastor Sérgio, em cima da hora aqui, mas tem uma participação do ouvinte. Aqui, assim, hoje pela manhã, a irmã está falando aqui. Eu e meu esposo estávamos exatamente conversando sobre este fato que muito nos preocupa, pois temos uma filha de 18 anos que ainda não namora, ela é muito inteligente, estuda bastante, está sempre ativa na obra de Deus, é nossa joia. Conversamos muito com ela sobre esses relacionamentos abusivos e mostramos a importância dentro da Bíblia de não procurarmos ninguém fora do nosso arraial, ou seja, do nosso meio social. A postura está muito difícil, mas temos que orientar como a Bíblia nos manda, ensinar a criança no caminho que deve andar. Nós estamos falando agora aqui para um monte de gente que é pai de adolescente, pai de jovens. Existe uma preocupação sobre todos os aspectos nisso. Quem é que vai? Quem é que vai namorar a pessoa que você ama, a filha que você está criando, que você está investindo amor? Como é que você vai? Olha que negócio complexo nós estamos discutindo hoje, pastor Sérgio. E todos os pais têm essa preocupação. Normal, porque a gente quer nossos filhos que eles vivam bem e tenham um bom casamento. Mas, infelizmente, a maioria dos filhos, quando estão namorando, e às vezes os pais que enxergam um pouquinho mais e têm um pouco mais de experiência, às vezes orienta. Minha filha, esse rapaz não vai ser bom para você. Mas ela não dá ouvido. Meu filho, essa moça não vai ser bom para você. Ele não dá ouvido. Tem uns até que são abusados. Não, mas quem vai casar sou eu.
quem vai viver sou eu. Na maioria das vezes, quando os pais dão uma orientação dizendo que não vai dar certo, dificilmente dá. Não é porque o pai falou não, ou a mãe falou, é porque eles estavam enxergando lá na frente, devido à experiência. Porque hoje, com a idade que eu tenho muito mais experiência que quando eu tinha 20 anos de idade. Então, eu tenho uma outra visão, tá? Então, é uma preocupação que se tem. E aí, eu tenho um livro esgotado, que é Pérolas que Enriquecem o Relacionamento, e dentro desse livro eu mostro alguns pontos importantes, como o rapaz identificar a moça para o casamento e vice-versa. Por exemplo, se o rapaz, você está namorando, o rapaz é grosso, é áspero, é silencioso, não se preocupa contigo, dificilmente esse relacionamento vai dar certo, porque depois de casado ele vai piorar. Se a mulher é muito brava, ignorante, relaxada, não está nem aí para você, mal criada, dificilmente vai dar certo, porque depois do casamento tudo piora. E aí eu me lembro do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, nosso mestre, que ele dizia o seguinte: se os casais namorados brigam 2 vezes por dia no período de namoro, depois de casado a tendência é brigar 4, porque viver a 2 é muito difícil. E aí tem a fase do início do casamento que a gente chama de ajustamento conjugal. É quando os casais aprendem a conviver com as diferenças. O casamento não nasce pronto, tem que ser construído. Mas o período de namoro é fundamental para a gente ver. O pastor Humberto falou aqui, eu concordo piamente, nós não podemos transferir a responsabilidade para Deus, a escolha é nossa. Você escolheu, eu escolhi. Deus orienta, Deus direciona, mas a decisão é nossa. O que 2 concordar na terra será concordado no céu. Então, muitos casamentos estão acabados por causa disso. Uma irmã me procurou no gabinete, casamento ruim, e aí apanhou do marido 3 vezes. E namorou 3 anos. E nesses 3 anos apanhou 2 vezes. Antes de casar. Falei, mas essa irmã apanhou 2 vezes? Por que casou? Ah, porque Deus mandou. Absurdo isso. Deus não quer ninguém furada. Então a decisão é nossa. Então esses pais estão certos, continuem orientando e tomara que essa menina siga bem a orientação dos pais, porque tem tudo para ser muito feliz. Pesquisa do dia. Muito bem, nós estamos terminando então o nosso debate hoje com o resultado final da pesquisa. Quais os critérios para a escolha de alguém para casar, você sabe? Bom, nós estamos terminando o debate com 62% dizendo que sim, 38% dizendo que não, mas 100% ouviu o debate. Isso que é o mais importante, sobre todos os aspectos. De tudo que você tem visto aí, a gente volta e ressalta que isso tudo tem um começo. E a fase do namoro, a fase mais importante do relacionamento, muitas vezes é desprezada. Às vezes a gente valoriza o casamento, mas o casamento já é uma coisa já pronta, já foi, é o passo decisivo. Às vezes damos tanto valor ao noivado e desprezamos completamente o namoro. É a fase mais importante do relacionamento. É o namoro, que serve exatamente para isso. Para você conhecer com quem você vai passar o resto da sua vida aí. Doutora Sueli Barreto, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas, 7907, no Subsolo Shopping Open Mall. Já fiquei sabendo que domingo a senhora já foi para a igreja. Foi uma beleza. Muito bom. Obrigado, doutora Sueli. Graças a Deus, tá? Eu quero mandar um beijo para todos e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha, honra nossa. Iria, um beijo para você. Pastor Anderson Maciel, da nossa querida Primeira Igreja Batista em Campo Grande, na Rua Ferreira Borges 54, em Campo Grande. Meu mano, obrigado, querido. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e dizer para cada ouvinte, né? Há um caminho que ao homem parece ser bom, mas o final dele pode ser destruição, morte. Reflita. Esse momento que Deus te permite de namoro, noivado, tome decisões excelentes. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Maravilha. Meu querido pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida, do Moneró, na estrada Governador Chagas Freitas, 265, na Ilha do Governador. Obrigado, querido. Eu que agradeço, pastor. Esse assunto é muito caro para mim. Eu amo demais falar disso, falar para noivos, falar para namorados. E queria só dar uma contribuição, se você me permite, quando a pergunta para o pastor Sérgio, né, o que os pais podem fazer em relação à formação dos filhos, eu penso que a melhor contribuição que a gente pode dar, e às vezes a gente não percebe, é o seguinte: uma filha criada numa casa onde há agressão, quando o namorado a agredir, ela vai achar que é normal. Perfeito. Então, como é o meu casamento? Como é a minha casa? Porque a partir do que ele vê na minha casa, ele vai achar normal ou anormal aquilo que ele vai ver lá fora.
Então, eu acho que o melhor que a gente pode fazer para os nossos filhos é viver um bom casamento, um casamento ajustado, abençoado por Deus, porque aí eles vão ter um bom parâmetro para fazer a escolha que a gente pense nisso aí. Obrigado, pastor. Estou acompanhado hoje do Alex, do Marco Aurélio. Um beijo neles aí também. Valeu. Boa, obrigado, pastor. Boa. Valeu, querido. Pastor Sérgio Brito, da nossa querida Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, na Alameda La Fontaine, número 11, Duque de Caxias, Jardim Primavera. Obrigado, meu pastor. Pastor, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Um grande abraço para toda a família Melodia, sua linda família. Obrigado, Pastor Anésio Sarmento, beijo no Isso. coração, Deus abençoe. Maravilha. Valeu, gente. Olha, logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. A Débora Lira vem aí para comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Obrigado, Anderson Sarlo. Grande abraço, boa quinta, boa tarde. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.